Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. SelmoCast, mais um episódio com Douglas Lobo, piauiense, né? Romancista piauiense que reside e trabalha em Fortaleza e escreveu pela Danúbio Areia Movediça. Bem-vindo, Douglas. Obrigado. Obrigado. Você tem publicado, então, pela Danúbio Areia Movediça. Isso, eu tenho um livro pela Danúbio, os meus 2 livros anteriores são independentes, ou seja, foram publicados por minha conta. Começando por esse da Danúbio, do que ele se trata? Areia Movediça é sobre um rapaz cearense que trabalha no Rio de Janeiro e trabalha há anos no Rio de Janeiro e vive uma transformação no livro, entra num processo de crise na qual ele precisa descobrir o sentido da vida dele. Entendi. E aqui fala na sinopse da Danúbio que ele é jornalista e passa os últimos 10 anos no Rio, mas a gente vai descobrir uma realidade diferente dessa alegria toda aparente, né? Sim, perfeito. Esse é o lado, o livro mostra o lado sombrio do Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que conhece o Rio de Janeiro de verdade sabe que existe. E então é isso. A história se passa em 2 momentos. É o momento presente, que o personagem está no Rio e está passando por uma série de situações pessoais e profissionais. E por meio de flashbacks, a gente vai vendo a trajetória do personagem da infância até o momento em que ele chegou ali. Você morou aqui no Rio? Eu morei 8 anos no Rio de Janeiro. E aí a sua experiência aqui não foi tão boa, você resolveu mostrar no livro coisas que as pessoas não imaginavam do Rio. Sim, na verdade, imaginar quem... De fato, o turista não imagina. O morador, ele prefere olhar para o lado. Uma postura que, inclusive, eu entendo. Às vezes é melhor olhar para o lado do que... Mas, realmente, sim, o livro tem realmente uma certa denúncia, né, contra o Rio de Janeiro. Eu peço desculpas aos cariocas, né, mas acho que o escritor tem que expressar o que ele sente, né? Eu fui, inclusive, desaconselhado a não escrever esse livro, porque dizem, não, o Rio é o centro do mercado editorial, você não pode se queimar com a cidade do Rio de Janeiro. Bem, eu não acho que o Rio de Janeiro seja o centro do mercado editorial, né? Uma das características do Rio que eu senti muito aí é que o carioca tem uma dificuldade muito grande, né, de aceitar que a cidade dele não é mais o centro cultural do país, não só por questões da própria cidade, mas também porque, na medida que a economia se desenvolve, existe uma tendência natural, né, de os centros econômicos e culturais se descentralizarem. Então, não bastasse a concorrência de São Paulo, que é significativa, né, e que o carioca finge que não existe, São Paulo, né, quando ele acha que a cidade dele é o centro cultural do país. Mas também hoje existem polos culturais em Recife, Curitiba, Fortaleza, etc, etc. Então, embora realmente algumas editoras importantes continuem no Rio de Janeiro, né, essas editoras são pouco fechadas para novos escritores, então não acho que minha carreira teve nenhum prejuízo com esse livro. Entendi. O que te incomodou no Rio deve ter sido mais um pouco da criminalidade que a gente tem por aqui, desses aspectos que acho que é mais acentuado do que em outros estados, né? Na verdade é curioso, a criminalidade pouco me incomodou. Na verdade, eu fui mais assaltado em Fortaleza do que no Rio de Janeiro. Mas a criminalidade ela pouco me incomodou. Eu acho que eu só tive problemas, abordagens criminais 2 vezes, das quais eu me safei. Um era o golpe que o cara tentou me dar, e eu percebi aquele golpe faz você cheirar o negócio, né? Você cheira, sim. Você fica dopado. Mas quando o cara tentou ganhar a minha confiança, mas no momento em que ele me deu o negócio para cheirar, eu não vou cheirar coisa de um cara que eu não conheço. E o segundo foi uma abordagem disfarçada, né? Eu morava no Largo do Machado, ao lado de uma favela, muito onde fica a favela onde fica o BOP, né? E
Aí é curioso, né? Eu andava lá todo dia, não acontecia nada, mas eu fazia jiu-jitsu aí no Rio de Janeiro, quebrei o dedo, tive que engessar o braço, aí o malandro, percebendo a fragilidade, né, de você não conseguir se defender com o braço só, ele me abordou, mas ele me abordou naquela coisa meio, o que foi que houve com o seu braço, não sei o quê, que tal me dar o dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas pelo tom eu percebi que se eu não desse o dinheiro, eu tinha que ir na briga com o braço a menos, e aí eu ia perder. E aí eu dei R$10 para ele. Pronto, essas foram minhas únicas interações criminosas, que estão longe, né, de ser a máfia de Chicago, né? Então, eu não acho. Agora, sim, na verdade, o que mais me incomodou no Rio de Janeiro foi uma agressividade que eu percebi nas pessoas. Isso foi o que mais me incomodou no Rio de Janeiro. Hoje eu percebo. Por que é que eu falo do Rio? Que foi a metrópole que eu conheci. Mas eu confesso que nas minhas viagens a São Paulo, a Nova York, eu também senti muito isso. Eu acho que a grande metrópole, como o custo de vida é alto, as pessoas estão o tempo todo tendo que trabalhar muito, elas demoram muito para chegar em casa, etc. Elas começam com o tempo a se tornarem muito estressadas, muito tensas, muito agressivas. Isso foi o que me incomodou no Rio de Janeiro, mais do que qualquer coisa. Entendi. A gente aqui... Eu não acho que seja uma prerrogativa do Rio de Janeiro, isso. Porque Nova York, principalmente Nova York, eu senti muito isso. O povo estressado. O Rio, o pessoal é meio cabeça curta mesmo, né? Como dizem na internet, poucas ideias às vezes. Sim. Eu acho até uma expressão engraçada. Mas, às vezes acontece, né? Uma pisada de pé, uma coisa à toa, vira uma coisa enorme na rua, dependendo de quem for. A gente tem esse problema. Você escreveu, então, Areia Movediça, e do que eu estou pesquisando aqui, O Último Natal de um Homem Rico também é seu. Sim, é meu, é um romance policial, meu segundo romance, também ambientado no Rio de Janeiro, mas sem um tom de criticar o Rio de Janeiro, porque o personagem é um carioca. Portanto, é uma pessoa que se integra dentro da cidade, né? Diferente do personagem de Areia Movediça, que é um estrangeiro que não, vamos dizer, que não consegue se adequar aos códigos da cidade, como eu não consegui. Mas o Último Natal de Homem Rico, o detetive é um carioca, e, portanto, o livro tem um retrato muito benéfico do Rio de Janeiro, inclusive das belezas naturais do Rio de Janeiro. E ele é um policial, ele tem alguma coisa que você pode falar da sinopse dele, da história? Sim, ele é um policial no estilo Agatha Christie, né? Tem duas grandes tradições no romance policial. Existe a tradição americana e a tradição britânica, né? Essas tradições, elas não são étnicas, como as pessoas pensam, que você fala. Tradição americana, o detetive tem que ser americano. Não, o detetive pode ser qualquer coisa, né? Existe a tradição americana porque os americanos criaram. Então, a tradição americana é o detetive solitário, ele não tem um assistente, né? Ele é, em geral, violento, agressivo, moralmente baixo, embora mais alto do que os criminosos, mas não, mais baixo do que o cidadão comum. E, em geral, é um promíscuo, né? Se envolve com várias mulheres, né? Ao mesmo tempo. E a tradição britânica, o detetive tem traços aristocráticos, sofisticados, trabalha com assistente e não usa violência, diferente do detetive americano, usa mais a inteligência e, em geral, é uma pessoa moralmente acima da sociedade. Então, em geral, ou não se interessa por mulheres, por exemplo, ou tem um relacionamento fixo, né? E, embora eles possam ter alguns vícios, como o Sherlock Holmes tem um vício de cocaína, né? Isso é pontuado pelo assistente como um vício, não é naturalizado, né? Diferente do detetive americano, que muitos bebem, mas a bebida é vista como algo natural. No caso do detetive britânico, o vício é apontado como um vício a ser recriminado, né? Na verdade, há quem diga que a tradição britânica que se fortaleceu principalmente na década de 30, né? Sherlock Holmes é do século XIX, mas a tradição britânica ela passou a se fortalecer muito na década de 30. Dizem que a tradição britânica nada mais é que uma nostalgia da Inglaterra pela aristocracia que se dissolvia, né? Pelos valores aristocráticos que deixavam de existir. O detetive é tipo um símbolo de uma Inglaterra que deixava de existir. Como eu sempre gostei muito de Agatha Christie, eu segui esse modelo nesse livro, né? Então, o detetive é uma pessoa casada, com filho, não manifesta desejo sexual por nenhuma mulher, não usa a violência, embora seja vítima dela numa das cenas,
e usa principalmente a inteligência e a dedução. E aí ele entra num caso, ele está aposentado quando o caso começa, ele é só um professor, mas ele acabou de perder o emprego e ele é contratado por um amigo de infância rico para inocentar a mãe desse amigo de infância que foi acusada de assassinato. Então, o trabalho dele é descobrir o verdadeiro assassino, ou que o amigo dele acha que é o verdadeiro assassino, porque ninguém sabe se a mulher realmente cometeu o crime ou não. E aí ele entra nisso, é ambientado basicamente na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente na Gávea, né, naquelas mansões da Gávea que eu sempre achei meio britânicas, e também em Copacabana, e no Maitá, e em Botafogo, que é onde o detetive mora, e também tem uma cena no Catete, que era o bairro onde eu morei, eu homenageei o bairro. Então, assim. Então, quem for do Rio vai identificar diversos lugares, vai ver detetive passando pelas ruas que ele mesmo passa. Sim, com certeza, com certeza. Isso é muito legal. Quando eu vejo livros assim, eu gosto. E tem também seu Terra Amaldiçoada, né? Sim. Eu estou vendo aqui que você tem um site que é o douglaslobo.com. Isso. E É aqui... um blog que eu tento arduamente atualizar sem sucesso. E eu também tenho minha página de autor da Amazon, né? Que reúne meus livros na Amazon, numa página só. E tem algum substack também, botando texto? Não, né? Que você põe no blog? Não entrei na era Substack ainda, porque a impressão que eu tenho é que ela demanda uma atualização contínua que eu não sou capaz de fazer. Então, não tenho tempo para ficar atualizando texto com regularidade, não. Então, você tem Terra Amaldiçoada. Do que trata Terra Amaldiçoada? Amaldiçoado é meu primeiro livro, é um livro de terror. Quando eu digo terror, estou falando terror mesmo, terror sobrenatural, né? Um gênero com que os brasileiros têm um relacionamento muito estranho, né? Porque o brasileiro não gosta, ele não gosta, ele rejeita o terror quando é escrito por brasileiro, mas quando é escrito por americano, ele adora. Então, eu não consigo entender, né, exatamente isso, não. Existe uma certa pressão, é muito curioso isso. Eu falei isso, inclusive, numa feira literária com outros escritores de terror há alguns anos em Recife. É curioso isso, o leitor brasileiro dá ao escritor europeu e americano o direito, né, de escrever histórias sobrenaturais. O escritor brasileiro não tem esse direito. O escritor brasileiro, ele só pode ser realista, né? É curioso essa prisão onde o leitor coloca o escritor. O escritor. Mas como eu não sabia dessa prisão, então não me coloquei nela, pelo menos não na primeira obra. Então é uma história sobrenatural. Ela surgiu quando, depois de 5 anos longe eu sou neto de fazendeiros, né? Uhum. Minha família tem uma fazenda no interior do Piauí, fazenda antiga, fazenda tipo aquelas que Gilberto Freire descreve, né? Tem a casa grande, tem o curral, não é. A fazenda no Rio de Janeiro, acho que talvez seja igual, mas é um pouco diferente a arquitetura, essas coisas, né? Uhum. Eu não conheço fazenda carioca, nunca tive uma fazenda carioca, mas a fazenda do Nordeste é bem as que o Gilberto Freire descreve, que a gente vê nas novelas, né, antigas da Globo. Então, eu passei 5 anos distante de lá, por razões pessoais e profissionais, e aí eu voltei lá numa Semana Santa e eu fiquei perplexo com quanto havia mudado nesses 5 anos, né? E o que você tem hoje no interior do Brasil é a substituição de um modo de vida por outro, né? Isso aconteceu em outros cantos. Há quem diga que a obra do Gilberto Freire nada mais é do que isso, é uma tentativa de nostalgia, de preservar um Recife que quando ele começou a escrever as obras, já não existia mais, né? Mas o Piauí é a última fronteira agrícola, então o desenvolvimento rural, o desenvolvimento econômico rural do Piauí, ele está acontecendo agora, diferente de outros estados, né? Muita gente, principalmente da soja e do agrobusiness em geral, está comprando terras no Piauí, jogando muito dinheiro, que ainda dá para você comprar barato, jogando muito dinheiro e profissionalizando a agricultura de lá. Então, está tendo, nos últimos anos, uma mudança no modo de... Isso também o próprio
a própria disseminação da educação rural, né? De maneira que hoje os filhos do sertanejo não ficam mais no interior, né? Eles vão para cidades, porque agora eles não são mais analfabetos como eram antigamente. As próprias bolsas que o governo dá, os esquerdistas não gostam de ouvir isso, porque acham que é uma crítica, mas não é uma crítica, é uma constatação. As próprias bolsas que o governo dá, de certa forma, libertam o sertanejo, né? Vamos dizer, de aceitar certas ocupações que não pagam mais, né? Então, no momento em que o governo paga X, o sertanejo, para trabalhar, ele passa a conseguir exigir mais do que X, e com isso, se o fazendeiro não quiser pagar muito, o fazendeiro perde a mão de obra do sertanejo. Por isso que hoje é muito comum as fazendas têm cada vez menos peões, né? Ela não tem mais tantos peões. Parte porque os jovens não ficam mais lá, parte porque o sertanejo passou a ganhar poder de negociação, né? Vamos dizer assim. Então, houve uma mudança que eu não tinha percebido, porque eu estava 5 anos distante lá, mas quando eu cheguei lá, eu percebi de imediato, né? E aí veio aquele deslumbramento do escritor, quando percebe uma situação, né? E aí eu já estava com o projeto de escrever um livro de terror, mas eu não sabia o mote, e aí a história é sobre um rapaz que depois de 5 anos volta para a fazenda da família, se choca com uma série de mudanças, e ele tem que lidar com essas mudanças ao mesmo tempo em que uma criatura sobrenatural passa a matar pessoas ligadas à família dele. Então tem uma série de revelações que vão culminar na manifestação dessa criatura sobrenatural, que é baseada no folclore nordestino. Entendi. Então é uma chance também de ter um contato com o folclore nordestino, de conhecer de repente, uma porta de entrada, né? Não, com certeza. Na verdade, o livro é também uma homenagem ao Piauí, aos costumes do Piauí, ao povo do Piauí. É uma viagem ao Piauí e ao folclore nordestino, em geral. E aqui na editora Urso e Bururu, tem o Autoramente 2018, que acho que tem um texto seu, né? Não, sim, é isso. Em dado momento, depois que eu voltei para Fortaleza, em 2015. Foi aí eu estava escrevendo O Último Natal de um Homem Rico, que demorou muito para sair, né? Porque esse tipo de livro é complicado. A Agatha Christie disse que só fazia sentar no computador e escrever. Eu não sei como é que a pessoa conseguia fazer isso, né? Eu acho o romance policial, assim, muito difícil. As pistas, né? Eu resolvi fazer, como escritor, qual é a trajetória de um escritor, né? Como é que ela deveria ser, como é que ela é, onde existe ainda um caminho literário, que não é o caso do Brasil. Se você estuda, ou sozinho, ou por conta, ou sozinho, ou nos cursos de escrita criativa, né? Que tem muito lá nos Estados Unidos e da Europa. E aí você começa a escrever histórias curtas para revistas, né? Revistas literárias, contos. Você começa a escrever contos, crônicas, ensaios, etc., para revistas literárias remuneradas. Por que remuneradas? Porque elas vão ter uma seleção. E aí você vai saber se você passou. Esse é um grande indicativo de que você está aprendendo, né? E aí, depois de anos, né, fazendo isso, além do propósito educativo, a publicação desses contos também é o início da formação de um público, né? Essas revistas chegam num determinado público. Mesmo nos Estados Unidos, ela já não é mais assim tanto, mas ainda existe, né? E aí, depois disso, quando você se sente seguro, ou quando seus contos chamaram a atenção, né, vamos dizer, do mercado literário, e você, de certa forma, é convidado a escrever, como foi o caso do Truman Capote, né, o escritor americano, que chamou a atenção do mercado pelos contos que publicava. E aí você escreve um romance, a narrativa longa, né? Esse é o caminho natural do escritor. Só que eu percebia uma coisa com os escritores. Sim. Eles ficavam publicando contos, como não tem mais revistas, eles publicavam nos próprios sites e blogs deles, onde convenhamos, é óbvio que vai ser publicado, né? Pode ser o blog é seu, o cara que vai ser publicado, quer dizer, não tem nenhuma garantia, né, de que aquilo que você está escrevendo é bom. E eu percebi também que depois de 10 anos, os escritores continuavam escrevendo contos. Eles não migravam para o romance, e eles sequer reuniam os contos deles e publicavam em livros. O conto virava uma espécie de zona de conforto em que o escritor se recusava a avançar.
Uhum. Eu vi um processo também muito parecido com curta-metragem, cineastas que é um curta-metragem, 10 anos fazendo curta-metragem, e ele não tem coragem de dar o salto para o longa-metragem. Então, aí o curta-metragem, em vez de ajudar, atrapalhou. Então, a mesma coisa. Para evitar isso, eu decidi começar direto com um romance. Só que depois que o romance foi publicado, eu resolvi, não, agora eu vou voltar para o começo. E eu vou tentar publicar contos. Na época, quando eu comecei a publicar, não tinha ainda revistas literárias que remuneravam. Hoje tem 2. Mas um jornal e uma revista, né? Que são meus focos atuais. Eu acho importante a remuneração porque se eles estão me pagando e aceitarem, significa que é bom. Isso é importante para o escritor não se iludir. Aí eu resolvi publicar em antologias, resolvi publicar contos em antologias na qual há uma seleção, né? Ou deveria haver uma seleção. E aí eu comecei a escrever contos e publicar em antologias. Você localizou uma delas, mas tem pelo menos mais umas 6 ou 7 antologias, a maior parte delas de terror, onde eu publiquei alguns contos. Esse conto que você localizou aí é um conto de terror. Se passa num baile de escola. Então, agora, meus contos nunca foram reunidos na coletânea minha, porque eles não são em quantidade suficiente para eu selecionar os melhores e fazer uma coletânea. Mas algum dia eu pretendo. Se você fosse reunir agora os melhores, você estima que fossem quantas páginas? Eu acho que agora. Em Word seriam 30 páginas. Entendi. Seria um livro muito curto. Eu não sei se as editoras se interessariam. Também muitos desses contos hoje eu percebo que são muito... Porque o grande problema das antologias é que elas ditavam espaços muito pequenos. Uhum. Aí tem contos que precisam de espaço para crescer. Então, muitos desses contos, eles são embriões, na verdade, né? Porque não dava para... Muito limitado o espaço. Entendi. Então, eu achei uma, e quem quiser achar os outros, estão no seu blog, todos eles, estão em algum lugar? Não, o único registro deles, a maioria deles, é na edição e-book do Terra Amaldiçoada, que eu atualizei no final do livro essas referências, né? Eu boto lá a editora, o ano, etc. Mas realmente não há uma consolidação online fora isso. Mas você me deu boa sugestão, acho que eu vou fazer isso e botar no meu blog. Os seus três... E se você entrar na página de autor da Amazon, as antologias que foram publicadas na Amazon, elas aparecem, porque eu linkei tudo. Só que algumas dessas antologias não foram lançadas na Amazon, elas não foram distribuídas na Amazon. Tá. Os seus 3 livros, romances, os 3 estão já no Kindle Unlimited, né? Para quem quiser conhecer o seu trabalho, for assinante do Kindle Unlimited, os seus 3 romances estão lá já, né? Sim, eu demorei para entrar no Kindle Unlimited, porque quando o Kindle Unlimited chegou, ele meio que decepcionou a comunidade de escritores independentes, né? Porque a verdade é que se você não bota no Kindle Unlimited, o algoritmo da Amazon ele não lhe ajuda. Então, de certa forma, existe uma certa pressão da Amazon para você entrar no Kindle Unlimited, e isso decepcionou muita gente do mercado, porque deu um poder muito grande para a Amazon, né? Eu hesitei, mas assim que eu entrei, eu percebi, basta você entrar no Kindle Unlimited, de repente seu livro começa a vender mais, porque o algoritmo da Amazon divulga ele mais. Então, tudo meu sempre vai estar no Kindle Unlimited, porque, enfim, é o que há para o dia. E tem uma série de resenhas aqui do Terra Amaldiçoada positivas, né? Numa página da Amazon, do Olavo, tem de outros blogs literários. O livro foi muito bem recebido, né? Foi muito bem recebido. Inclusive, dentro da comunidade do terror, ele é um livro conhecido, né? Dentro desse nicho, mas também foi lido fora desse nicho. Sim, foi um livro muito bem recebido. Infelizmente, e na verdade é curioso, esse ano ele voltou a vender. Ele talvez desbanque o último Natal nas vendas, né? É curioso isso, mas eu ainda acho que literatura de terror no Brasil é um pouquinho complicada, ela não emplaca, eu não sei exatamente o motivo.
Eu estou vendo que esse está muito bem avaliado na Amazon, de 0 a 5 estrelas, acho que ele tem 4,2. Tá bom pra caramba. E tem aqui O Último Natal de um Homem Rico, vamos ver como é que... Acho que ele tá bem avaliado, tá 4,1 estrelas de 5. Ele tem até mais avaliações que os outros também. Ele tá chegando a 100 resenhas, que vai ser um marco. Eu vou abrir um champanhe quando isso acontecer. Faltam 3. Falta Exato. Bem pouco. E todos são vendidos também em edição física, né? Sim, desde o começo eu sempre publiquei em edição física, porque eu confesso que eu nunca acreditei muito nessa história de que o livro digital ia suplantar o livro físico. Não me pegou, não. Como leitor, eu sabia que não ia rolar e não rolou realmente. Então, desde o começo, eu sempre publiquei em edição física. E as minhas maiores vendas são o formato físico. E a de muitos escritores continua sendo o formato físico. Não, digital eu acho que não vai passar. Ele é uma mão na roda para você conseguir ler algumas coisas que você não tem acesso, mas acho que passar o físico ele não vai mesmo, não. Dizem que o grande problema do digital é porque o modelo que dominou foi o da Amazon, porque a Apple chegou a tentar entrar no mercado de e-book, mas ela saiu, né? Ela não quis competir com a Amazon. E, assim, se você pegar... Quem fala isso é o Bret Easton Ellis, o escritor americano, que escreveu O Psicopata Americano, tem até um filme. Ele diz assim, se você pegar o livro físico, pegar o livro digital... Desculpa, o livro físico ele é bonito, ele tem uma estética. O livro digital é uma coisa meio precária. São todos iguais, né? Exato. E ele diz que é por isso que o Bret Easton Ellis acha que se a Apple tivesse continuado, a Apple teria feito livros digitais esteticamente bonitos. E aí teria pego. E você está publicando contos, eu estou vendo aqui no blog da Danúbio mesmo, né? Sim, eu estou publicando contos de grande extensão. Eu estou vendo aqui. E que eu pretendo reunir algum dia. Na Danúbio, você tem quantos, mais ou menos? Eu acho que na Danúbio eu tenho 2 contos publicados. Eu tenho um conto na Unamuno, a revista Unamuno. É difícil falar. Unamuno. Eu tenho um conto publicado na revista Unamuno. Esse conto, que é de terror, aliás, vai sair na revista Mistério Retrô, que é uma revista de nicho. E eu também estou com contos, contos em concursos literários, essas coisas. Eu estou tentando trabalhar mais esse formato de contos, tanto para revistas, quanto para o site da Danúbio, quanto para concursos, etc. Voltados para o terror? Não necessariamente. O da Mistério Retrô e da Unamuno é voltado para o terror, porque, na verdade, é da fase que eu mandava coisas para coletâneas, na verdade. Esse eu escrevi para coletânea, mas não enviei, porque ficou muito grande. Mas os que eu publiquei na Danúbio, que foram dois contos, Noite de Consumo e Maritacas, eles são... Um é meio... Seria mais um thriller, né? Um thriller apocalíptico, e o outro é mais uma sátira à questão dos protetores radicais de animais. Os protetores radicais que eu estou falando, não é os protetores de animais, não, os radicais. Então seria mais um conto temático, né? Vamos dizer assim, um conto que tenta fazer um ponto, né? Protetores tipo a PETA, né? Que fala para as crianças: sua mãe é uma genocida porque ela está caçando ratos, umas coisas assim. Ou a mãe que se recusa, a mãe lá em algum canto do mundo que se recusa a tirar piolho da filha porque não quer matar os piolhos. Pronto, é isso. Jesus. Nesse caso, esse conto é baseado numa situação que acontece muito, onde tem essas aves, né? Maritaca é um periquito, né? É um periquito grande, né? Aqui no Nordeste a gente tem periquitos de outro tipo, que não fazem ninhos nos tetos, né?
A maritaca, ela faz ninho nos tetos das casas das pessoas, e quem mora em área rural e passa por isso, a vida vira um inferno, né? Porque elas fazem um barulho muito grande. E aí esse é um casal onde o marido é protetor dos animais e eles são tipo sobrevivencialistas, né? Então eles estão morando no mato para fugir do sistema capitalista. E aí as maritacas fazem, um casal de maritacas fazem um ninho no teto. E aí a esposa quer se livrar, né? Da maneira mais rápida, que é enxotar ou dar um tiro nos bichos, mas o marido é protetor dos animais, e aí ele não. Aí ele chama o Ibama diz: não, mas como eles puseram ovos, né? Você vai ter que esperar aí não sei quantos meses de gestação para você tirar os bichos daí, não sei o quê. E aí o marido não é curioso isso, né? Como hoje não é difícil você tirar um pássaro que faz um ninho no seu teto. É uma crise inteira no casal por causa disso. E você tem contos a que você esteja produzindo no momento? Contos. Eu comecei um ambientado em Fortaleza na década de 80, mas que não foi para frente. Eu estou com a ideia de um que é a minha namorada mora num condomínio, e aí de uns tempos para cá começaram a aparecer cruzes nas portas, né? Cruzes de ramos, né? De vegetais, né? Aí eu perguntei, mas o que é aquilo ali? Não, isso aí são pessoas evangélicas de uma congregação evangélica, né? Que botam essas cruzes na porta. Aí eu, que interessante, se não fossem cruzes, né? Se fossem pentagramas, né? Ou símbolos ocultistas, né? Uhum. O condomínio dela fica ao lado de uma quadra gigantesca de terreno baldio, que à noite é muito sombrio, ninguém tem coragem de entrar. Aí eu já pensei logo numa história que eu estou querendo desenvolver, que é e se houvesse um culto, né? Um culto satânico, ocultista, que realizasse, né, seus rituais dentro do terreno baldio, e os seus integrantes morassem todos no condomínio do lado, né? E aí, de repente, chegou uma moradora nova, né? E aí ela vive a vida dela normalmente, sem perceber o perigo, né, que ela está exposta, porque uma quantidade significativa dos vizinhos dela são, na verdade, membros de uma seita ocultista. Lembra um pouco o Bebê de Rosemary, por isso está me incomodando, né? Mas eu estou criando essa história na cabeça. E você está trabalhando em um romance atualmente, né? Sim. O que você pode falar? Qual é a ideia que está perpassando? O romance é o seguinte: há alguns anos, o Ibama, há vários anos, na verdade, né, 2013, o Ibama autorizou a caça de javalis no Brasil. Porque os javalis, eles se disseminaram, né? Eles foram trazidos ao Brasil por criadores no sul, no Rio Grande do Sul, principalmente. E alguns deles escaparam ou foram soltos. Tem duas teorias. Tem uma teoria que os criadores soltaram, né, porque não conseguiram mais criar, e aí não queriam matar, soltaram os bichos. E aí eles se reproduziram. E como eles se reproduzem muito rápido, eles não têm... o único predador natural deles é a onça, no Brasil é a onça pintada, que é um animal raro, né? Então eles se espalharam por todo o Brasil. E aí viraram uma praga para a agricultura. E aí o Ibama autorizou a caça em caráter excepcional, né? Porque a legislação ambiental brasileira não autoriza a caça de nenhuma espécie da fauna, mas por ser o javali, vamos dizer, uma espécie exótica, né? Os ambientalistas do Ibama, né, tem a formação necessária para saber que uma espécie exótica ela é danosa ao meio ambiente. O ambiente não foi feito para comportar ela. Aí eles autorizaram a caça. Eu soube que tem gente do Ibama que é contra essa caça ainda hoje, né, setores mais radicais, mas o Ibama, como órgão, autorizou essa caça. Aí, quando isso aconteceu, né, eu estava no Rio de Janeiro ainda, mas eu já fiquei logo de olho, porque eu percebi, pronto, tá aí, isso é uma chance de escrever
uma história de caça no Brasil, contemporânea, né? Que saia do óbvio, que é a onça pintada, né? Porque todo mundo que quer escrever história de caça no Brasil, né, sempre é uma onça pintada que é nosso único grande, né, mamífero, né? Vamos dizer assim, né? Porque senão o caçador caçando uma codorna, não tem, né? Não é, convenhamos, né? É simples, né? Mas é diferente de outros países, você pode botar o cara para caçar urso, elefante, um bocado de coisa, né? Aí eu pensei, pronto, essa é uma chance de fazer um romance de caça, né? Contemporâneo, né? Mas eu tinha um problema, né? Eu não conheço, eu morava no Rio, não conheço a área rural do Rio de Janeiro, não me sentia preparado para escrever. Aí eu botei assim no fundo da minha cabeça. Como ele está se espalhando, e no mundo todo não se consegue controlar ele, ninguém nunca conseguiu resolver esse problema, fatalmente ele vai chegar ao Nordeste. Quando ele chegar ao Nordeste, né, eu vou escrever um livro sobre isso. Aí em 2018, embora ele não esteja tão disseminado ainda, em 2018 já tem relatório do IBAMA com o registro deles em várias cidades do Piauí e algumas poucas do Ceará. Aí eu, pronto, chegou, eu posso escrever. Então, essa história é uma história meio suspense, meio história de caçada, ambientada no Piauí, que meio que mostra assim ambientada tendo como protagonista um zootecnista e um caçador que, por uma série de motivos, né, empreendem uma tentativa de contenção e caça de uma praga de javalis na cidadezinha do Piauí. E você entende, assim, caça é uma coisa que tem algumas particularidades, eu suponho que eu não conheço, né? Se alguém me chama agora para caçar um bicho, eu não sei nem por onde começar. Você conhece um pouco desse universo? Você já fez parte dele? Não, é o seguinte, quando eu cresci, a legislação ambiental atual, ela é, salvo engano, do meio dos anos 90. Então, quando eu cresci, até a adolescência, um pouco antes da adolescência, não havia essa legislação ambiental. Então, a caça era algo comum. Como eu disse, eu sou neto de fazendeiros. Então, os adultos da minha família caçavam. Então, eu já participei de caçadas de avoantes, né, que é tipo uma pomba selvagem, e que antigamente era comum em Fortaleza, inclusive antes da legislação ambiental, você parava no sinal, os caras vendiam os avoantes, né? Aí você comprava e comia à tarde. E eu também participei da caça de uma caçada de tatu também, muito exaustiva, por sinal. Então, mas caçar mesmo, eu caçava passarinho de estilingue, né, quando eu era garoto e pré-adolescente, e quando a legislação ambiental deixava, né, você fazer isso, então não era só eu, todos os garotos caçavam passarinho, era comum, estilingue, né, baladeira, que a gente chama aqui, mas espingarda mesmo, eu só dei um tiro na vida e errei, né, errei o bicho. Então, digamos que eu não sou um grande caçador, então, evidentemente, eu tive que usar memórias, né, da minha infância, mas a verdade é que eu tive também que pesquisar, porque o cenário de caça hoje mudou muito. Eu me lembro que antigamente o acesso a espingardas era muito difícil, né? O povo usava espingardas velhas, né? Mas hoje é relativamente mais fácil. Então, os caçadores de hoje, porque depois do javali, o javali criou uma cena de caça específica dele, né? Que é a caça ao javali. Aí eu não conheço nenhum caçador direto, mas eu comecei a ver vários vídeos, né, com eles. E foi aí que pesquisei essa comunidade, porque hoje os caras usam equipamentos muito bons, muito modernos, é uma coisa bem profissional. Aí esse é meu conhecimento, mas eu não sou um homem de caça de maneira nenhuma. Você teve que dar uma pesquisada, então. Isso. O meu sonho era sair numa caçada, mas assim, como eu não conheço nenhum caçador, eu não vou me embrenhar com um bando de cara armado no meio do mato sem saber quem são, né? Sem ter alguma referência. Não sou doido. Eu fico imaginando a facilidade ou dificuldade frente à legislação brasileira de você conseguir uma arma para caçar.
Porque se eu quiser uma arma agora, eu não consigo. Vai ser bem difícil. Mas aí para caçar fica mais fácil. Ah, eu quero. Não, mas é para caçar javali. Aí você consegue mais facilmente. É uma curiosidade que eu tenho. Pelo que eu pesquisei, sim, porque existe interesse real do IBAMA na eliminação da espécie de javali. Os caçadores estão sendo usados como controle social dessa espécie. Então, existe uma facilidade nesse sentido, para conseguir a licença, para conseguir as armas, etc. Uma das dificuldades dos caçadores, na verdade, é conseguir a autorização na fazenda, porque eles não são fazendeiros, né? Eles têm que pedir autorização para o fazendeiro. Agora sim, é um negócio custoso, porque você não pode comercializar a caça, né? Nos termos da legislação, da autorização do IBAMA em relação a esse animal, você não pode comercializar e não se recomenda o consumo. Embora eu soube que tem caçador que está consumindo o animal, mas não se recomenda o consumo, porque o javali selvagem, ele é um animal que come de tudo, tem doenças várias, diversas, né, que podem inclusive ser transmitidas para a pessoa. Então, o IBAMA não recomenda, por razões de higiene, o consumo da caça dele. A maioria dos caçadores não consome, embora em alguns fóruns na internet tem um povo dizendo que consome, né, o que eu acho estranho. Não sei, talvez eles saibam limpar a carne, eu não sei, mas não é recomendado. Então, no fim, é hobby, porque os caçadores não conseguem monetizar. O que eles conseguiram monetizar foi que alguns montaram canais no YouTube, aí alguns começam a dar curso de como caçar javali, né? Aí eles conseguem monetizar, né? Mas Aí o animal... conseguem até viver disso, talvez, né? Hã? Conseguem até viver disso, talvez. Sim, sim. E aí... Não, e é curioso você ver os depoimentos, porque eles têm uma ética de caça, eles têm uma dignidade. Você vê em alguns casos pessoas que encontraram sua vocação nisso. Eu acho curioso isso, porque é uma coisa muito cruel. Se a sua vocação é de ser caçador, no Brasil você está condenado a não encontrar a sua vocação. É curioso isso. O javali, de certa forma, deu vazão para que a pessoa que tem vocação de caçador, ela finalmente se encontrasse. E, no final das contas, o IBAMA não aprova a dieta do Asterix, né? É o mais importante. É algo a se pensar, né? Sim. O Obelix não ficaria muito satisfeito com o IBAMA aqui, com o Brasil. Ainda bem que eles estão longe da gente. E você tem uma entrevista com o Diogo, eu vi aqui, não cheguei a clicar, mas você tem uma entrevista, você e o Diogo, que é o futuro da literatura brasileira. Você vê um futuro para a literatura? Você tem uma... Assim, não, futuro tem, mas esse futuro é bom, é ruim? A ideia que o futuro tem é discutível, né? Porque a gente acha que a gente já nasceu no mundo com literatura, mas a verdade é que a literatura, durante muitos séculos, não havia literatura no sentido que a gente entende hoje, né? Se pegar o teatro grego, não é literatura, aquilo ali é teatro, né? Então, não sei se há um futuro, né, necessariamente. A narrativa tem um futuro, narrativa sempre vai existir, mas literatura eu não sei. Hoje o próprio cinema, por exemplo, eu cresci no mundo com cinema e eu começo a me questionar se o cinema vai continuar existindo. Mas essa conversa, na verdade, é uma série de conversas com esse tema, o futuro da literatura brasileira. Tem gente maratonando aí, que eu já soube, então, quer dizer, é quase uma Netflix, mas onde a gente discute, próxima semana, inclusive, deve ter outra, a gente discute esse tema, o futuro da literatura brasileira. Assim, eu posso te dizer que, assim, eu aprendi a ser otimista por mim próprio. Então, perguntaram para o Bret Easton Ellis voltou à ficção agora, à literatura, e depois de 10 anos no cinema, passou 10 anos vendendo roteiro, nenhum foi feito, aí ele se frustrou, aí escreveu um livro. Aí agora estão querendo adaptar o livro dele.
Depois, se duvidar, ele vai... Mas ele A gente diz... não gostou de nenhum, mas esse a gente vai gostar. Mas ele... A Anne Rice aqui apresentou um roteiro uma vez, aí disseram, isso não é comercializável. Aí ela transformou no livro e virou best-seller. Mas ele pergunta para ele, inteligência artificial, essas coisas, ele diz, não estou nem aí. Eu escrevo, pronto. Então, assim, eu sou otimista, porque eu de certa forma, eu vivo num mundo fechado, né? Onde eu sou otimista para mim, de mim para mim. Mas, assim, eu acho que no caso da literatura brasileira, ela tem, a meu ver, ela tem 2 problemas graves. Um deles eu já abordei com o Diogo Fontana. É uma coisa prática, mas isso é importante. Por que isso é importante? Porque a literatura ela é um produto, é uma obra. Então, eu costumo dizer, você pega o Machado de Assis e bota num lugar que não tem mercado editorial, não existe Machado de Assis. Simples. Você pega o Quentin Tarantino e você bota ele no Brasil, imagina ele crescendo no Brasil, ele ia estar fazendo vídeo institucional dos governos do Estado. Era isso que o Quentin Tarantino ia estar fazendo. Ou então ele está fazendo filme político para ganhar festival. Era isso que ele ia estar fazendo. Então, uma das dificuldades no Brasil que eu vejo hoje é que as editoras, elas não são mais editoras, elas não funcionam mais como editoras, elas não captam e criam escritores, elas estão na mão de influenciadores, elas estão na mão de quem já tem um público consolidado, porque elas não querem ter o trabalho de formar público. Então, elas pegam quem já tem público consolidado ou elas licenciam obras best-sellers que já vêm com público consolidado de fora e com marketing estabelecido. Então, não existe mais você pegar um escritor nacional desconhecido e transformar ele... nele. Isso não existe mais. Isso, para mim, é um detalhe. Não é um detalhe comercial, não. Isso é importante. E o outro problema mais grave que eu vejo é porque, assim, os índices culturais, o nível cultural do brasileiro está tão baixo, eu tenho dificuldade de visualizar um brasileiro virar escritor. Tenho muita dificuldade, porque o escritor ele tem que ser mais culto do que o leitor. Né? Óbvio, né? Assim como o Steven Spielberg tem que ter mais cultura cinematográfica do que eu, porque ele é o profissional, eu sou o público, né? O escritor tem que ter mais cultura do que o leitor. E eu vejo muitas questões de base, assim, gramática, o pessoal não sabe, o pessoal não tem cultura literária. Ao povo diz, cursos de escrita criativa. O curso de escrita criativa em alguém que não tem fundamentos não serve de nada. Ele não serve de nada. O fundamento do curso de escrita criativa é você já saber gramática e a estilística, ou seja, você ter um certo senso da estética da língua, você saber o que é bem escrito, o que é que não é bem escrito. Isso aí é para o escritor a escala é para o músico, né? Se o músico que não sabe fazer escala, ele nunca vai virar músico. Um desenhista que não sabe formas geométricas, não adianta ele estudar as técnicas específicas de desenhar rosto, desenhar cartoon, etc. Então, a mesma coisa, os fundamentos de um escritor são a gramática e a estilística. Se ele não tem isso, não adianta você aprender a ensinar a pessoa a construir personagem, a fazer uma descrição, tudo isso aí é inútil. Então, os cursos de escrita criativa no atual estágio não resolveriam o problema. Então, assim, eu acho complicado, e o mais complicado também é que os índices culturais estão ficando tão baixos que não só não vai ter escritor, mas eu tenho receio de não existir mais leitores no futuro. E aí foi isso que te levou para a Danúbio, então, né? Porque a Danúbio está, embora pequena, está fazendo exatamente esse trabalho de pegar escritores nacionais e mostrar ao grande público. Sim, perfeito. A Danúbio é uma das poucas editoras, né, que faz isso.
E esse é um dos motivos pelos quais eu acabei indo para ela e pretendo ficar. Hoje realmente eu não me interessaria por nenhuma grande editora, até porque a verdade é que as editoras acham que estão sendo espertas, mas na verdade elas não estão, porque o que aconteceu com o tempo é que elas perderam o poder de fogo. As editoras não conseguem mais criar um best-seller. Elas não conseguem mais criar como elas conseguiam criar antigamente. Porque a Record, acho que a Record está publicando o livro do Felipe Neto, né? Não sei o que, do ódio. Companhia das Letras. Companhia das Letras. É. Tá, ok, o livro vai vender, vai, óbvio. Mas não é a Companhia das Letras que vai vender, não, o Felipe Neto. Não é a Companhia das Letras que está vendendo, é o Felipe Neto. Então, quer dizer, até mesmo do ponto de vista comercial, as grandes editoras, a meu ver, elas não têm mais força comercial. Porque quem tem força comercial cria um best-seller. Quem tem força comercial diz, este livro será o nosso best-seller, nós vamos botar todos os recursos. Você cria um best-seller. Quem tem força comercial faz isso. Eu acho que as editoras não conseguem mais fazer isso. Entendi. Não é muito animador, né? Não é uma perspectiva muito legal. Deixa eu partir, então, para as perguntinhas padrão do CelmoCast. Acho que você já ouviu algum episódio? Eu ouvi, sim. Mas não me lembro dessas perguntas, não. É tipo, cor preferida, essas coisas não, né? Não. Não é cor preferida, não. Até porque a gente já está vendo que é laranja. Tu lembra de um programa chamado Actors Studio? Tinha uma parte final que era assim, os atores respondiam as perguntas, um questionário. Depois procura. Não. Não, depois procura Actors Studio, tem no final, o cara fazia umas perguntas bem interessantes assim, para os atores. As daqui são relacionadas à sua vida literária. Eita. Então, começando, qual é a primeira lembrança que você tem em relação a livro? Qual é o primeiro livro que você pegou quando você se deu conta de si como pessoa, né? Qual é a primeira lembrança que você tem? Você gostava? Minha leitura começou antes de eu saber ler, na verdade. Eu pegava histórias em quadrinhos, né, infantis, e eu ficava vendo os desenhos e imaginando as histórias. Uhum. Foi a minha primeira leitura. Eu me lembro especificamente de um personagem, acho que era Chico Bento, né? Era o personagem que eu mais me lembro. Mas a primeira coisa que eu li, a minha memória mais antiga de leitura, livro, é Júlio Verne. Eu também gostei do Júlio. Eu gostava do Júlio Verne. Isso era incentivado pela sua família, de alguma forma? Seu pai te incentivou, sua mãe? Ou você foi descobrir o livro na casa de uma avó? Como é que foi? Não, minha mãe durante muitos anos foi uma leitora, então ela tinha uma biblioteca. Uhum. Depois ela deixou de ler, junto com vários brasileiros, né? Ela deixou de ler. Eu me lembro que antigamente as pessoas liam muito, entendeu? Uhum. Você chegava em casa, toda casa tinha uma biblioteca. Hoje os projetos das casas não contemplam mais o espaço de biblioteca. E a iluminação, você não consegue mais ler só com a luz padrão, a luz projetada. Você tem que comprar uma luminária, né? A luz não é a luz que está lá nos apartamentos novos, ela parte do pressuposto que você não vai ler, né? É curioso isso. Mas antigamente minhas tias liam, minha mãe lia. Aí o nível de leitura variava, né? O povo lia muito aquelas coisas de banca de revista, né? Júlia e Sabrina? Livrinho de faroeste, Sabrina, Júlia, né? Essas coisas. Mas a minha mãe lia Agatha Christie, ela lia, né? Ela lia, acho que Sidney Sheldon, e tinha lá uma coleçãozinha vermelha do Júlio Verne, com 2 ou 3 livros dele, e foi aí que eu li. Os livrinhos de faroeste eu também li. Eu estou em dúvida agora o que é que veio primeiro, porque quando eu ia para a fazenda, um primo meu tinha esses livrinhos de faroeste.
Eles ficavam todos no armazém. Aí, como não tinha nada para fazer, eu pegava esses livros de faroeste e lia. Mas como eu fazia isso nas férias, eu acho que o Júlio Verne foi realmente uma coisa mais frequente. Aí, eu estou falando de livros. Paralelamente a isso, eu também sempre lia quadrinhos da Disney e do Maurício de Souza. Mas Júlio Verne, depois do Júlio Verne, eu fui para Sidney Sheldon. Eu li um dele. Que eu li muito também. Agora, convenhamos, Sidney Sheldon, né, não é para ler quando você é muito jovem, não. Tem umas coisas muito inapropriadas ali, mas enfim. É um pouco. Os tempos eram outros, então. É. E Agatha Christie também, eu me lembro que eu li muito também quando eu era jovem. Você e qual foi o livro que você lembra que te deu o gosto de ler? Você entendeu que aquilo era uma atividade prazerosa? Foi o 20 Mil Léguas Submarinas. 20 Mil Léguas eu li quando eu era mais adolescente, mas eu não tive saco, porque tem várias páginas ali que ele está classificando os peixes, né? Não, mas eu adorava isso, porque eu queria ser zoólogo quando eu era garoto, então eu gostava de animais. As partes que eu mais gosto são essas aí. Eu gostei muito da parte científica, né, do livro. Então eu gostei. Eu não, eu ficava, pô, mas peraí, vamos para a história logo, o que o cara vai fazer? Eu era mais impaciente, não. Eu tinha a minha coleção, você falou que a sua era vermelha, a minha era azul, da Círculo do Livro, era bem legal. Então, foi esse, e o livro que você diria que mais te marcou na vida foi Júlio Verne? Não, o livro que mais me marcou na vida foi o livro que fez eu virar escritor, que foi o romance O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que eu li com 17 anos, eu decidi que eu ia virar escritor depois que eu li esse livro. Então, eu considero esse o livro mais marcante que eu li na vida. É um romance do Sabino, né? Sim, é o primeiro romance dele, publicado em 1956. Do Sabino eu lia os contos daquela coleção Para Gostar de Ler. O Fernando Sabino é um caso curiosíssimo sobre o qual eu quero escrever algum dia. O projeto dele era ser um romancista, sempre foi. Uhum. E aí ele publicou o romance O Encontro Marcado, que é uma obra-prima, foi recebido assim com um alvoroço pelo ambiente literário, e a expectativa de todo mundo era que a esse romance seguissem outros romances que colocariam ele no mesmo nível do vamos dizer assim, do Érico Veríssimo, né? Eu cito ele porque o Encontro Marcado vendeu muito, então era um romance literário com apelo popular, então entra no nicho do Érico Veríssimo, né? E nos melhores momentos do Jorge Amado. Jorge Amado, quando acerta, ele é literário e popular. Às vezes ele só é popular. Mas quando ele acerta, como em Gabriela Cravo e Canela, que foi publicado na mesma época Encontro Marcado, 2 anos depois, né? Então havia uma expectativa de que o Fernando Sabino fosse um desses, né, grandes romancistas com apelo popular, mas o que aconteceu é que depois do casamento dele, o casamento dele terminou 2 anos antes dele publicar o Encontro Marcado. Ele era casado com a filha do Benedito Valadares, né, que foi governador de Minas Gerais. Até o nome de uma cidade, né? Governador Valadares. Por causa do casamento, ele ganhou um cartório cedo na vida, né? Então, e foi sobre, vamos dizer, o financiamento desse cartório, o conforto desse cartório, que ele escreveu todos os livros dele até o Encontro Marcado. Mas no momento em que ele se divorciou, ele resolveu devolver o cartório. Então ele devolveu o cartório, tem até uma crônica do Carlos Lacerda, que eu já li, que está na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que o Carlos Lacerda celebra o caso do único brasileiro na história que devolveu um cartório, que era o Fernando Sabino. Aí ele devolveu o cartório, e aí ele decidiu que ele não ia ter um emprego comum, que ele ia se dedicar 100% à literatura. Aí ele fechou contratos, ele explica isso na correspondência dele. Foram publicadas várias correspondências dele na década de 2000. Ele fechou contrato com jornais para escrever crônicas, né? Crônicas diárias. 1 ou 2 jornais.
porque em 1950 ele publicou um livro de crônicas do tempo que ele foi morar em Nova York, e as crônicas fizeram muito sucesso, e o livro também. Então, as pessoas perceberam nele no potencial de cronista. Aí ele fechou esses contratos permitiam que ele vivesse só disso. Mas, e a correspondência dele fala isso, por ser um perfeccionista, e talvez por ter subestimado o desafio que é escrever uma boa crônica, que não é tão simples quanto parece, ele passava o dia inteiro escrevendo essas crônicas e terminava o dia esgotado. E, portanto, ele não conseguia escrever mais nada. E, portanto, os próximos 20 anos de carreira dele foram só reunindo as crônicas que ele publicava e publicando em livros de grande vendagem, que fizeram ele ficar conhecido, né? Todo mundo conhece ele como cronista, mas isso aí causou frustração muito grande nele, porque o sonho dele era ser romancista. Aí, nos anos 80, ele saiu de todos os contratos com os jornais, até porque, se você for atrás, nos anos 80, nos anos 70 e 80, as crônicas começaram a desaparecer. Então, saiu, ele deixou de ser cronista e, com o dinheiro acumulado pelos vários livros de crônicas que ele tinha vendido e pelo encontro marcado que sempre vendeu, ele passou a se dedicar exclusivamente para a ficção. Então, ele tentou voltar para a ficção, aí foi aí que nos anos 80, ele publicou algumas crônicas também, remanescentes, né, do período de cronista dele, mas ele também publicou ficção. Mas aí o Brasil já tinha mudado, já não tinha uma crítica literária para receber os livros dele, né? E no livro de memórias dele, de 1988, ele diz: eu ainda planejo ser um romancista, como se ele não se considerasse um romancista, entendeu? Mas ele era de vocação um romancista que se desviou para cronismo por uma necessidade econômica, basicamente é isso. Mas eu considero um romancista. Entendi. E você não tem filhos, né? Não. Quando você tiver, se você tiver, como é que vai ser esse trato com a leitura, a aproximação da leitura? Como é que você imagina que isso seja feito? Vai ser simples. Assim, se não ler tantas páginas por dia, não tem mamadeira. Pronto, resolvido o problema. Não, assim, vai ser bem tranquilo. Não, assim, é complicado. Se eu tiver, eu pretendo ler alguns livros, né, de pedagogia, mas é porque tem duas complicações aí. Em primeiro lugar, não é todo mundo que tem inclinações de leitura. Isso é uma realidade que as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar. Então, você pegar alguém que não tem inclinação de leitura e tentar forçar a pessoa a ler, você vai afastar a pessoa da leitura, talvez para sempre. Então, é preciso ter essa sensibilidade, eu acho, saber se o filho tem essa inclinação para a leitura, para você incentivar. Se ele não tiver, é como forçar alguém que não tem inclinação para esporte a tentar ser um atleta, né? Você não pode fazer isso. Sim. O que não se pode aceitar é o que acontece no Brasil, que você tem pessoas completamente iletradas. Isso não existe, não é? Porque a leitura ela é importante. Não é porque você não é naturalmente inclinado a ela que você não faz. Eu costumo dizer assim: quantas pessoas são naturalmente inclinadas a dirigir? Poucas. São os pilotos de Fórmula 1, os pilotos de Stock Car. Esses caras são naturalmente inclinados à direção. Mas todo mundo aprende a dirigir. E todo mundo dirige com algum nível. Por quê? Porque é uma necessidade. Então, eu costumo dizer essa desculpa: eu não tenho um jeito para leitura. Não, mas me desculpe, você pode não ter jeito para leitura, mas é interessante que você leia, né? É claro que, como você não tem jeito para leitura, você vai ler menos, você vai ler talvez coisas mais específicas, né? Você não vai ser um literato, vamos dizer assim, mas eu não aceito isso de que eu não tenho jeito para leitura, então não vou ler. Então, eu não tenho jeito para mecânica, então, se o carro quebrar, o carro vai ficar quebrado na garagem, porque eu não tenho um jeito para levar o carro na oficina. Eu não tenho um jeito para administrar dinheiro, aí eu vou viver endividado. Quer dizer, no fim, é a pessoa que se prejudica, né? Mas
Se você identifica uma tendência literária no seu filho, também é preciso ter um pouco de cuidado para você não forçar a barra demais, entendeu? Porque existem fases, né? Tem certas idades que você der Machado de Assis muito novo, você não vai conquistar seu filho com isso. Então tem certas fases. Ele não vai pegar nuances, né? Isso. Na verdade, eu acho que uma boa porta de entrada para a leitura, por incrível que pareça, são histórias em quadrinhos. Viu? Eu acho uma boa porta de entrada, porque elas misturam o visual com o escrito. Agora, é claro que nos dias de hoje você tem que tomar muito cuidado com o tipo de história em quadrinhos para que você está expondo seu filho. Sim. E a concorrência dos eletrônicos de hoje, como é que você lida com ela? Que eletrônicos você se refere? Videogame, tablet, coisas do tipo. Mas você quer dizer o que elas desviam como escritor ou que desviam um leitor? Que desvia o leitor, que desvia uma criança da leitura. Sim. Este é um problema sério, mas que eu acho que a sociedade aceitou a derrota muito cedo. Por exemplo, esse negócio de que não dá para proibir celular em sala de aula. Não, me desculpe, mas dá. É só dizer. Não se entra em celular em sala de aula. Aí você deixa o celular num canto, em algum canto, ou um armáriozinho trancado. Armário, alguma coisa, com alguém responsável. Não dá. Desculpa, mas dá. Não tem como, não dá. Até mesmo, eu quero trabalhar com informática. Você pode desabilitar todas as redes sociais dentro do mecanismo de informática. Muitas empresas fazem isso. Você entra na internet, mas você não consegue ver uma série de sites que as empresas consideram dispersivos. Quer dizer, eu acho que a sociedade capturou muito cedo para isso, né? É óbvio que se você bota, vamos dizer, crianças com celular dentro da sala de aula, é óbvio que elas não vão prestar atenção na aula. Isso é óbvio. Eu não sou nem pedagogo, mas eu sei disso. Todo o ambiente em sala de aula, ele tem que ser antidispersivo, porque a tendência natural da criança é a dispersão. Sim. Então, eu acho que as escolas estão com um falso problema, porque elas não conseguem mais impor autoridade, porque alguém disse para elas que impor autoridade é ser autoritário, que a escola não pode fazer isso, o professor não pode fazer isso. E os pais também, a mesma coisa. Os pais não conseguem mais impor autoridade porque eles cresceram sob pais autoritários e, em resposta a esse trauma, eles acham que ser pai hoje é deixar a coisa rolar solta. Mas eu sei que alguns pais limitam o tempo de tela dos filhos, o que eu acho que é uma boa ideia, mas muitos pais não querem fazer isso porque acham que isso vai magoar o filho, etc., quando na verdade não vai magoar, porque a verdade é que as crianças não são livres. As crianças, por natureza, elas não são livres. Elas tem que ter uma autoridade paterna, elas esperam essa autoridade, né? Elas são livres dentro dos limites que o pai dá. Porque uma criança livre, quantas horas uma criança livre sobreviveria? Uma criança 100% livre. Tá aí, ó. Faz o que quiser. 5 horas tá morto. 5 horas cai da janela, é atropelado por um carro, bota a mão na tomada. Não existe liberdade de criança. É uma liberdade vigiada, controlada, para a segurança da própria criança. Então, você pode impor tempo de televisão, hora de dormir, hora de acordar, hora de comer. Isso tudo você tem que pôr limites, né? Uhum. Criança tem que ter seus limites. Isso, e eu não acho que ela não vai achar ruim, porque ela é uma criança. Se hoje me impusessem os limites que eu tinha quando criança, eu acharia ruim, porque eu saí deles. Mas na época, para mim, eu aceitava como perfeitamente natural todos os limites que meus pais me davam. E que personagem da literatura tem alguma característica que você gostaria de ter, que você admira? Algum que de alguma forma te inspira, te orienta? Isso é uma pergunta difícil. O pessoal costuma achar difícil. Difícil, porque raramente eu leio um livro e eu penso assim, eu gostaria de ser esse personagem. Eu penso assim, eu gostaria de ter sido esse escritor. Mas o personagem, raramente,
raramente eu penso. O personagem de Encontro Marcado definitivamente eu não gostaria de ser. Mas eu acho o Sherlock Holmes eu não gostaria de ser, por causa do que eu acho ele uma pessoa extremamente infeliz, no final das contas. Agora, o detetive da Agatha Christie, o Hercule Poirot, eu acho que eu o admiro, porque ele não tem os vícios do Sherlock Holmes. E é uma pessoa muito sensata, de muito bom gosto, muito digna, muito ética, muito inteligente. Então, eu acho que eu gostaria de ser ele. Tá certo. Obrigadão, Douglas, pela entrevista. Volte quando o seu livro estiver definitivamente lançado. A gente fala mais um pouquinho de javalis, de caça, do Obelix. Então, brigadão mesmo. A gente está sempre de portas abertas. Quando você quiser, é só chamar. E tamo junto. Obrigado mesmo. O prazer é meu e com certeza eu voltarei outras vezes, que eu tô com um projeto também de tentar escrever mais rápido, né? Lançar livros sem prejuízo da qualidade, mas de lançar livros com mais frequência. Eu estou estudando como Stephen King escreve. Entendi. Estou querendo. O Stephen King já chegou a lançar 5 livros por ano, né? Então eu estou querendo emular um pouco a produtividade dele, porque a verdade é que se você tem histórias para contar, para que, né, passar anos entre uma e outra, né? Porque não dá vazão. Agora, claro, sem prejuízo da qualidade. Tá certo. Obrigadão mesmo. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.